Essa. Estamos ao vivo, live muito especial hoje aqui com a participação da Bruna. Oi, pessoal, boa noite. Nossa, Tudo bem? como você mudou quando entrou ao vivo, você estava toda... Mas estava dando beijo para a caravana da vara criminal de Poá, como é que Segunda funciona? vara criminal Poá! Uhul! É criminal, hein? E aí, você gostou de ir para criminal? Você tinha vontade? Eu acho que eu nasci para ser do crime. Que mancada, né? Zona Leste aqui é nóis, né? Mas, sério, você ficou com medo? Qual que você queria? Só para entrar nesse tema. Se você Olha, de verdade, do fundo do meu coração, eu acho que eu queria crime mesmo. Eu queria ir para a vara criminal. A vara que eu caí é criminal e infância, né? Mas se pudesse escolher o que a gente escuta das pessoas e tal, assim, eu tinha uma leve tendência a ir para o criminal, se pudesse escolher, e cair lá, né? Ah, legal. E você tá gostando? Bastante. Beleza. Tipo, eu acho que eu nasci para isso, gente. Legal. E, ó, só uma coisa, gente, ó, todo mundo que tá participando aqui, já deixa a curtida, né? Compartilhe com os seus amigos aqui e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e conte aqui se você está me ouvindo bem, está ouvindo bem aqui a Bruna, tá? Porque se tiver algum problema, avisem a gente aqui que nós arrumamos, tá? E agora eu vou apresentar para vocês a Bruna, para quem não conhece. É a terceira vez que a Bruna está participando aqui. Eu já sou famosa. Já é famosa, já encontraram você na rua e já falaram que te viram, não é verdade? Já falaram sim, que me viram aqui. É. Sou famosa, dá para... Cobra autógrafo, autógrafo. E é o seguinte, gente, a Bruna acabou de ser nomeada no TJ de São Paulo, está trabalhando no TJ de São Paulo, concursada. E por que nós decidimos chamar ela aqui de novo? Para contar essa transição da nomeação, como que foi o começo do trabalho, e eu quero que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, que vocês mandem aqui nos comentários, porque vai ser uma conversa bem leve mesmo, para ela contar como é que foi essa transição. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Bruna, é: valeu a pena? Demais. Gente, assim, esses dias um outro servidor, né, que foi nomeado nesse concurso, um beijo, Alex, beijo, Alex. me perguntou assim, se eu faria aquilo pro resto da vida. Cara, é que assim, eu gosto de rotina, né? Então, para mim funcionou super bem. Ainda tô moscando em várias coisas, mas eu acho que o ritmo, assim, é uma coisa que, putz, está sendo melhor do que eu esperava. Sabe aquela que você fala, ai, que tesão fazer um negócio, sabe? Que gostoso trabalhar, que satisfatório. É essa sensação que eu tenho ao terminar o dia. Principalmente quando você começa a entender algumas coisas, acho que isso... Putz, amanhã eu preciso chegar e fazer e dar andamento para o processo, é muito prazeroso. Sim. Tá valendo a pena, sim. Ainda não recebi, mas tá valendo a pena. Quanto tempo que você tá lá agora? Já faz dias? 84 anos. Igual a velha do Titanic. Não, ó, eu entrei dia 18. Faz as contas. Dia 18 20 não dias, tem mais ou menos. Não tem um mês ainda. Nossa, não recebeu, né? Não recebi. Mas é tão intenso o negócio, assim, eu fui muito bem recebida. O pessoal do trabalho é super legal, assim, extremamente disponíveis para qualquer dúvida, que são muitas, né? E é muito prazeroso. Eu gostei demais, assim, demais mesmo. E no começo, né, você teve curso de formação? Isso daqui é uma dúvida da galera, né? Que muitos perguntam, como que eu vou trabalhar? Sabe, não sou formado em Direito. Você não é formado em Direito, né? Quando a gente assina a posse, né, eles dão uma série de documentos que você tem que fazer, que você tem que seguir uma cartilha lá. E um dos cursos era um curso obrigatório que todo escrevente tem que fazer, um curso de iniciação. Eu jurava que ia falar assim, olha, passo 1, o que é uma petição inicial? Onde você tem que clicar? Como que funciona o processo? Não é nada disso, não tem, assim, é no dia a dia mesmo, na prática total. Eles falam na formação deles, eles falam sobre a carreira, esse tipo de coisa, né? Fala sobre a carreira, fala sobre gestão financeira, fala sobre os direitos e deveres do servidor, né? Coisas assim, postura, que você tem que atender bem, que a gente atende balcão, né? Mas o trabalho em si, nada. O trabalho em si são os servidores que ensinam, né? São os chefes, os colegas recém-nomeados, são eles que vão te ajudar. E eles querem muito, né? Porque o TJ há muito tempo estava faltando mão de obra, né? Então eles querem muito ajuda, né? E com certeza eles têm uma disponibilidade grande para ensinar você.
né? Assim, de vontade e tal, não De tem vontade, nenhum com obstáculo, né? certeza, Tem muito não. trabalho, né? Claro. Não, mas assim, a gente fica um pouco sem graça, porque toda hora você quer. Sim. O que, que eu faço? E agora e tal? Mas não, pelo menos lá no meu cartório, o pessoal foi extremamente solícito, assim. Tem até uma lista aqui que eu tenho que agradecer o nome, nome de todo mundo. Doutora Antônia, juíza maravilhosa. Todo mundo muito legal, muito solícito, extremamente, assim. E você esperava isso? Porque normalmente a gente pensa assim, né? Pá, setor público, TJ, tipo, os caras mexem com direito, deve ser todo mundo chato, sei lá. Você tinha essa expectativa que o pessoal te receberia bem? Você tinha medo disso? Eu tinha medo de que, não que você não fosse querida, mas eu tinha medo de falar assim, ah, você passou no concurso, então agora senta aí e se vira. Né? Eu tinha um pouco de receio, assim, de achar que, já que você teve culhões para passar, agora você tem culhões para trabalhar. Mas lá não foi assim, nem um pouquinho, assim, eles foram muito, muito legais. Eles são muito legais, assim, tipo, só um minutinho, né? Sim. Eles falam, só um minutinho que eu já vou. E realmente, dá 3, 4 minutinhos, eles vêm, senta do lado mesmo, não fica assim, de pé, vendo o que é. Faz junto com você. Faz né? junto, faz Sim. exatamente junto, senta. E eu funciono muito assim. Então, por exemplo, quando eu comecei a entender algumas coisas, eu anotava. Porque, gente, pelo amor de Deus, levem, assim, 3 cadernos, se vocês puderem. Uma dica que eu dou. E muitas canetas. Mais do que no dia da prova. Mais do que as 13 que leva para a prova. Leva 15. Então, o que eu fazia? Pegava o processo, eu acho que é isso. E fazia bolinhas assim do que eu achava que tinha que fazer. E perguntava para a pessoa, é isso? Ah, é isso, mas no meio disso você tem que fazer uma outra coisa, você tem que mandar um e-mail, você tem que colocar a cópia de que você mandou o e-mail, que a pessoa recebeu, Aviso tal. de recebimento. Tal, né? Então, mas eles ficam do lado mesmo, cadeira do lado, explicando e fazendo um jogo, né? Tipo, e agora? Sim, para desafiar, né? Um pouco, sim. Senão você não aprende, né? É super bom. Assim, nossa, e é uma coisa que a gente estava falando antes aqui, né? Alguns têm medo, assim, por não ter formação jurídica, mas mesmo quem é formado, às vezes quem advogou, não tem essa prática do lado de dentro do balcão, sabe? É uma coisa que você tem que aprender. O processo, né, ele tem algumas etapas lá que só os servidores sabem na prática, sabe? Então, é natural, gente, não tenham medo se você não tem formação. A Bruna, você é formada em administração. Eu vou me formar agora em administração, mas sou formada em comunicação e tenho uma pós em direito, mas assim, YouTube também ajuda, né? Exato. Não é garantia de nada, assim. Sim. E muitas pessoas, tanto é que tem muitos advogados que fazem a prova com nível. Eu já escutei de um rapaz formado em direito, não advoga, mas é formado em direito, com um nível de arrogância de achar que, eu sou formado em direito, tipo, 40 questões de direito, eu sei. Sim. Sabe? E não sabe. Isso, não sabe, não é que não sabe direito, né? Às vezes o cara tem um conhecimento muito bom na área dele. Sim. Para concurso é decoreba, o cara vai saber as normas da corregedoria, e o cara, se não tiver Exato. humildade, tá fora, sabe? Concurso Exato. não é um processo romântico, né? Você tem que saber o que vai cair na prova. Até alguém tá perguntando aqui, ó, ponto 10, dá tempo de passar ainda? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Cadê? Inclusive, a gente tava falando, vamos falar um pouquinho 10. sobre a prova, que a gente tava conversando antes, né? A gente chegou uns minutinhos antes aqui, a gente tava conversando. Esse concurso tá muito estranho. Não tá uma sensação? Porque tem muita gente achando que é fake news. Eu tava falando isso pra você, Porque né? tem um concurso aberto ainda, né? Nós temos pessoas ainda para serem chamadas no que eu fui chamada. Parece esquema, sabe? Parece pirâmide, sei lá, que você vai cair num golpe. E, gente, é real, saiu um outro concurso do nada, ninguém sabia. Real. Com muitas vagas, 400 vagas imediatas, ou seja, eles têm que chamar essas 400 pessoas, e na minha visão, eles vão zerar a lista de novo, provavelmente. Eu largaria tudo, assim, para focar me nele, dedicar, né? Para ele. O único que eu não largaria, sinceramente, nesse momento, eu tava falando nessa pergunta da minha sobrinha, tal, que tá estudando, MP São Paulo, eu faria o MP São Paulo, principalmente para quem já se dedicou bem para ele, né, já tá bem lá, e depois migraria para o TJ São Paulo. Mas dá tempo, cara. Hoje, 108 dias para a prova. Faltam 108 dias para a prova. E eu lembro quando eu comecei a estudar para o primeiro concurso, que foi o MP de São Paulo, eu tinha 89 dias, porque eles deram um prazo muito legal para esse concurso. Então, a prova vai ser só no dia 28/5, então dá tempo de evoluir muito, cara. Né? E parem de ficar pensando assim, nossa, dá tempo, começa a agir, porque quantos concursos do TJ você fez?
Bruna? 3. 3. É só esse foi o terceiro. Foi o terceiro. A Rosane veio aqui, né? Você viu o podcast dela também? Sim. Ela fez Beijo, 4. Rosane. Você é uma Beijo, Rosane. linda. Rosane tá bombando o TikTok, o celular depois vai no TikTok, Rosane, pra você ver. Ela fez 4. E pergunte para a Bruna, pergunte para a Rosane se valeu a pena, sabe? Super. Errar no concurso, gente, é normal, sabe? Você tem que continuar. Tudo vai ser recompensado quando acontecer isso que aconteceu aqui com a Bruna. É normal. As reprovações, no geral, assim, elas são até que normais, né? Tem aqui, ó, Rafael Lima Maria. Tenho vontade de fazer, problema é que eu moro em Santos. Rafael, deixa para depois você ver isso, não sabe? sofre por antecipação, cara. Se você tem família em Santos, larga a sua família em Santos, faz uma família nova em São Paulo, mais barato. Acontece tanto, né? É normal isso. Não, é uma coisa de cada vez, né? Um beijo para minha mãe também, que eu Sim, a sua mãe a minha mãe era servidora aposentada. Minha mãe aposentou no tribunal. E a minha mãe, no WhatsApp dela, ela tem uma frase que eu falei, eu vou falar isso daí para o pessoal para eles entenderem. Um dia de cada vez. E esse lance do concurso também é um dia de cada vez. Rafael, então assim, eu que eu moro em Santos, não sei andar em São Paulo. Um dia de cada vez. Se dedica e venha fazer a prova. Sim. Depois você vê como que vai ser isso. E para quem está entrando, né, igual a mim que acabou de entrar, é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, né? Não adianta você Por isso que achar... é bom, às vezes, no começo até seguir um cronograma, que você enfrenta uma matéria de cada vez, você está começando também, sabe? Sim, uma coisa de cada vez. Sim. E uma coisa que eu vou dizer para você, cara, eu trabalhei muito tempo em São Paulo. A Bruna agora, ela tá trabalhando em Poá, que é a metade do caminho, né? Nossa. Assim, para São Paulo. E, cara, eu trabalhei assim 10 anos, indo e voltando, teve época de home office e tal, só que eu trabalhava com uma pessoa especialmente, com a Lúcia, que era a assessora lá, que ela era de Santos. Ela trabalhou aqui em Mogi, né, e assim, ficou muito tempo em home office, e eu trabalhava com muitas pessoas de Santos que vinham de fretado. Sim. Tem milhares e milhares de pessoas que saem de Santos, de Mogi e tudo mais, para irem trabalhar na capital, sabe? E pergunta se alguém se arrepende, dificilmente se arrepende disso. E nada impede você de passar agora no da capital, ou de pelo menos engatilhar os estudos, né? Sentir aquela confiança, e no próximo, daqui a pouco vai abrir o interior, né? É capaz, gente, Com porque certeza. Do jeito que tá, você piscou, você foi nomeado, você piscou, você já tá indo para assistente. Sim. É tudo tão rápido assim, né? Frenético as coisas. Foi muito surpresa isso. Sim, e uma coisa até que eu queria falar. Eu pesquisei ontem na transparência do TJ, acho que tem 5.052 cargos vagos de escrevente, hoje. E para vocês terem uma ideia como o TJ é gigantesco, tem 30 mil servidores lá, só de escrevente, você sabia disso? Ativos? Não. Eu vi na transferência. Gente, é um mundo, cara, é o maior tribunal do mundo, né? Sim. E tem muita oportunidade lá dentro. Você já tem uma noção, assim, como é que funciona tipo, a estrutura lá dentro? É que é muito cedo ainda, né, para você entender, mas você já entendeu como é que funciona, assim, tipo, para você talvez pensar em ir lá para um gabinete, como tem uma galera que ganha muito bem em gabinete e assim, tudo mais, eu sou né? pata, eu não... Tem muita coisa que eu não entendo, assim, principalmente, assim, essas coisas de segundo grau, né? Eu estava conversando com a Natasha agora sobre... A Natasha é de segundo grau, sim, né? Ela então, trabalha em gabinete. São coisas totalmente diferentes. A gente estava trocando figurinhas, assim, sobre cumprir processos, são totalmente coisas diferentes. Mas eu não tenho essa noção. Só que o que eu acho legal é quando você fala assim para as pessoas, tipo, esses dias eu estava contando uma pessoa que eu passei, a pessoa estava assim, ó, tipo, me ignorando. Aí perguntou do trabalho, fazendo referências à prefeitura, eu falei assim, eu mudei de emprego. Ela falou assim, que legal. Aí ela falou, onde você tá? Eu falei assim, eu fui pro Tribunal de Justiça. A menina deu um pulo. Ela falou, mentira, a minha tia trabalhava lá, não sei o quê. Nossa, aí ela comentou assim com outra pessoa. É muito legal você ver o que as pessoas entendem do Tribunal de Justiça, né? Então é onde a ficha começa a cair, você fala assim, fiz um excelente trabalho, né? Fiz um bom trabalho. Sim. Foi dolorido, tive reprovações, mas putz, é legal ser reconhecido nisso, Sim. né? É legal que as pessoas saibam, nossa, que bacana que você conseguiu passar. Eu tenho achado bacana isso. De uma certa forma, assim, tem um status, né? O ser humano, ele gosta disso também, né? Faz parte. O concursado, ele é bem visto. O concursado de tribunal também é bem visto, sabe? Assim, eu não... Alguns se agarram mais a isso, outros não, sabe? Mas faz parte. Eu não me apego a esse tipo de status. Tanto é que
Uma mentoria que eu tô fazendo só para mulheres, a mulher perguntou assim para mim, qual que é o seu trabalho? Eu falei, sou servidora pública e não me estendi, porque nesse momento não interessa para ela. Sim. Só interessa que eu sou servidora pública. Mas tem gente que vai gostar de... Tem gente que fica andando com o crachá, não tem? Tem. Vai almoçar e leva o crachá. No trem. Assim, no trem. No trem tem uma caravana que sai de... Tem a caravana aqui de Mogi que sai de Poá, né? Porque tem uma caravana lá. E aí, às vezes, eu vejo alguns coleguinhas assim no trem. Eu falo, dá uma vontade. Quase dando assim, a carteirada. Fala assim, tira. você esqueceu o seu Tira, crachá aí. Não é legal. Sei lá o que o pessoal pensa. Ó o Vitor daqui, tá falando que eu fiz Vitor. 3 vezes também, estou ansioso para começar agora, a Bruna me deixou mais confiante. Também não tenho formação em direito. O Vitor vai trabalhar lá comigo. Foi nomeado hoje, Vitor. Ah, então, aí sim, ó, tá vendo? Parabéns, cara, da hora. E não tenham medo, gente. E uma coisa que eu quero perguntar para você, que é algo meio que natural, né? Com certeza isso vai aparecer na sua cabeça, que é o que aconteceu com a Natasha, por exemplo. Você entra no tribunal, você vai perceber que, assim, tem mais oportunidade para quem é formado em direito. Sim. Você pensa em mais para frente fazer isso? Você gosta, né? Eu queria fazer esse ano já. Já? Começar esse ano, né? É que eu tenho que... como eu tenho outra faculdade, tenho após, eu quero ver se eu consigo cortar algumas coisas para adiantar minha vida, né? Mas sim, com certeza, tem oportunidade mais para quem é formado em direito, sim. Né? As assistentes de lá, que são uma graça, beijo Samanta, beijo Jéssica, elas são formadas em direito. Sim. E tudo cocota, gente. Tem 30 anos e estão, sei lá, 10 no tribunal. Entraram novinhas. Então, assim, pensem vocês que querem fazer agora. Aí é também, assim, independentemente da idade. Mas pensem que vocês podem entrar lá e é um puta concurso. Sim. De verdade. É uma carreira muito boa, né, cara? É uma carreira muito boa. Você viu a Rosane falando em relação à carreira e tal, ela escolheu o TJ. Sim. E faz sentido. Com certeza, para outras pessoas, o olhinho iria brilhar do INSS, né? Sim. Ou o cargo de analista. Não, e uma coisa que é doideira, né? Quando você conhece uma galera mais antiga de TJ, você pergunta assim, pô, você gostaria de trabalhar no TRF? No TRE? Eles não querem. Porque tem muito benefício, tem mais benefício na lei estadual do que na lei federal. Sim. Né? Você incorpora algumas coisas e tal. Então, é uma carreira, gente, é um mundo. Eu acabei de falar para vocês, tem 30 mil servidores. Imagina, tem oportunidade para todo mundo. Se pensar, pensa nisso, cara. Tem 394 desembargadores, né? É um monstro, assim, tipo, o TRT, que é gigantesco, tem 94, se eu não me engano, até hoje. Imagina o tamanho da equipe dos caras, juntando lá no segundo grau. Se cada gabinete ali tem acho que 7 pessoas trabalhando, mais ou menos. Esse não é o tal do 5º assistente, ele tem 5 assistentes. 5 assistentes, e tem mais, assim, eu acho que umas 7 pessoas no total, assim. E todo mundo ganhando muito bem, que normalmente você ganha mais, né, para trabalhar no gabinete. Faz as contas, 394 vezes 6, 7. Pô, é um absurdo, é muita oportunidade, né? E falta mão de obra, às vezes, qualificada, né? Eu percebo isso nos tribunais. Qualificada assim, não, eu falei errado. Não mão de obra qualificada, eu digo mão de obra qualificada para trabalhar nos gabinetes interessadas. Porque muitos acabam voltando para o interior, né, por conforto assim e tal, e fica faltando. Sempre tem vaga, se você entrar na intranet, certeza que tem um monte de vaga assim para gabinete. De celular aí, o pessoal manda sempre para o tribunal, olha, vaga para assistente, vaga para assistente, vaga para assistente. Tem muita coisa. É um mundo assim, e é uma doideira, né, porque às vezes você pensa que você entra num órgão, você vai ficar para sempre naquele lugar, na vara que você está lá. E só fica se você quiser, porque claro que normalmente no começo é bom você ter uma estabilidade, você é meio obrigado a ficar na lotação até, né, até você pegar a estabilidade. Hoje em dia tem isso, você tem que ficar 1 ano na lotação antes de permuta. Ontem eu ouvi lá de uma colega, a Rosana, ela falou que sim, mas hoje a outra colega disse que não. Então, de verdade, assim, se eu falar que sim ou que não, eu tô falando abobrinha. Então, eu não sei. Eu acho que tem uma regra. Eu já escutei que era assim, no mínimo 1 ano. Tem a regra. Para você permutar. Eu acho que todos os tribunais têm isso, é igual home office. Todos os tribunais têm isso, só que é para inglês ver. Depende de quem está pedindo. Sim. Né? Você sabe disso. Trabalho, gente, que é um trabalho que eu acho que dá para fazer home office. Se você tiver um equipamento até que bom e tiver cumprindo bem, voando bem, dá tranquilo. Sim. E às vezes a pessoa é até mais produtiva em casa. Com certeza, o trânsito, né? Só de perder o trânsito. Que às vezes aqui em São Paulo você perde 2 horas para ir. Eu perdia 2 horas para ir para São Paulo. Sim. 2 horas para voltar. Sim. E você vê muita gente de home office lá, da vara hoje? Olha, da minha vara é assim, eles não,
para sempre? Não, é um dia ou outro, assim, no Parcial, geral, né? não, no geral a maioria está presencial, né? Não tem assim Mas que isso fique. normalmente é pela chefia, né? A chefia que decide mais se vai liberar Alguns mais ou menos. casos, assim, né? Depende acho que de cada caso, né? Então, por exemplo, se a pessoa às vezes tá um pouco debilitada, né? Nós temos uma colega lá, beijo Marisete, te amo, que ela tem algumas limitações, assim, aí ela trabalha assim 2 dias em casa, 3 dias presencial, Sim, mas é tão efetiva quanto um amor sim. também, nossa. E vou te falar, esse sistema eu já trabalhei em todos, assim, né? Home office integral, Sim. todos os dias e É parcial. rodado, né? Sob rodado, há Uhum. muito tempo. E eu vou te falar, o melhor é esse, é o parcial. Porque também ficar só no home office é meio pesado, assim, sabe? Você se Sim. sente meio isolado. E agora, gente, quero perguntar para vocês, ó. O que vocês têm de dúvida aqui? Mandem para a Bruna responder, tá bom? O Christian perguntou: a última vez que você estudou com Bitolei? Sim, indico, né? A Natasha me cedeu o material. E, cara, o cronograma, assim, eu já tinha falado, né? Como eu tinha uma mentoria VIP com pizza e tudo na casa do cara, o Gustavo ia Era dando a mentoria em diretriz. casa E e com com chicote pizza. na mão, porque ele falava às vezes bravo. Você É, tá viajando no que você tá falando, Bruno. Ele falava bravo, sim. sou um amor. Tem alguém do Dormindo. VIP aí? Aí eu estudei, quem é o Christian perguntou se eu estudei com material do Bitolei, sim, né? Mas é assim, cara, você é um material bom, mas você também tem que entender qual é a melhor ferramenta e didática para você, né? Sim, Então é isso que o Gustavo acaba ensinando, assim, olha, quando você começa a entender o que ele quer passar, cara, parece que você fala, nossa, nasci. Sabe quando você tem a sensação de que é incrível? Não sei se vocês assistiram um podcast da Rosane, estou fazendo um merchan aqui, sim, é muito bom da mas Rosane, a cara, é legal. Rosane, ela fala assim, coisas que muita gente vai se identificar. Eu me identifiquei, falo assim, quando você começa a entender o que o Gustavo quer falar, nossa, como eu nunca pensei nisso. E aí você vê que a coisa começa a sair, começa a fluir, faz exercício, aí você começa a ter retorno daquilo, e isso vai te incentivando, mas precisa começar. Não Sim. adianta só falar assim, eu vou ler a lei Não é seca. só ter o material, né? Muitos acham que é só isso. Não, é só ter o mesmo material. Não é. Né? Você tem que Não, tirar o melhor não, dele também, né? não, você tem que fazer por onde. É a mesma coisa trabalhando no tribunal. Você tem que chegar lá e também tem que estar empenhado em aprender, né? Porque uma coisa, um dia de cada vez, gente. Sim. Um dia de cada E uma vez. coisa que eu quero perguntar, ó. Eu vou tirar aqui o do Christian, mas é isso então, Christian. Foi com aprovação ágil aqui, tá? E deixa eu te falar. Uma dúvida muito grande da galera. Como que foi esse processo da nomeação? Porque nesse daqui foi um pouquinho diferente do que acontecia comigo, assim. Comigo era assim, telegrama, na época, um e-mailzinho, eu sou velho, né? Coisa de velho, né? Recebia telegrama, mas recebia telegrama. E você tinha que ir lá já apresentar a documentação direto. Dessa vez eles estão muito mais organizados, né? Eles avisaram com antecedência sobre a nomeação que viria depois, né? Não foi isso? Assim, a nomeação saiu dia 22, né? Acho que foi publicado dia De 23. dezembro. Isso, não, de novembro. Novembro, isso. Novembro. Aí, no dia seguinte da nomeação, a gente recebe uma carta de convocação da própria comarca que você vai trabalhar. Então, eu já recebi uma carta de convocação e que os documentos e os exames que eu teria que fazer. Então, a princípio, são os documentos, certidões, RG, certidão de nascimento, casamento, essas coisas. Aí você tem, eles te disponibilizam um link que você vai subir esses documentos online. Já direto na intranet. Primeira vez que você acessou a intranet, Exato. aqui dá. Aí eles. E pior que a intranet mesmo. Aí eles. A comarca que você vai começa a olhar os seus exames. Então eles olham se tá tudo certo, se tiver, eles rejeitam e você já vê o motivo da rejeição. Se tiver tudo errado, né? Se tiver tudo certo, eles mandam para o RH lá do tribunal. Aí, feito isso, sai a data da perícia. Aí você faz a perícia também, sobe os exames todos online. Você vai no dia da perícia e ele já vê os seus exames do próprio Tudo no computador. computador. Faz algumas perguntas para verificar, você responde E uma onde foi a ficha médica. perícia? Foi em São Paulo? Você teve que ir? Foi em São Paulo, lá na Avenida Ipiranga, na Avenida Ipiranga, São João.
Não sei, Sim, no centrão ali. No centrão lá. Sim. Um dos prédios de lá. Aí fez a perícia e tal, aí demora um tempo para sair o apto. Aí tá bom, aí você tem que esperar a sua posse. Aí a comarca entra em contato falando, olha, sua posse está liberada, você pode vir dia X. É isso. É bem tranquilo, então. É tranquilo, é que a gente se desespera, fica ansioso. Ai, meu Deus, como que eu vou pegar essa certidão? É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, não adianta, né? Mas foi bem tranquilo assim, então, né? Parece ser mais difícil do que realmente é. Porque quando você se concentra e fala, não vou ficar nervoso, vou me concentrar para ver o que eu preciso, você tira de letra. E você encontra pessoas no meio do caminho que te ajudam, viu? Sim. Te ajudam bastante. E quando você chegou lá, você conversou direto com a juíza, diretor de vara? Como que foi, tipo, o primeiro dia de trabalho, assim? Já foi direto pro trabalho mesmo? Fala assim, senta aí que nós vamos fazer. Trabalho. Já fui direto, tomei posse lá com a Cícera, com a Patrícia, beijo para vocês. Nossa Senhora. Nossa, quantas pessoas tá tem na vara? Meu. Não, parecendo no programa da Xuxa. São as meninas lá do administrativo. Quantas pessoas tem na vara? Olha, a Roseli. Vou mandar e já vou Concurseira contar. de tribunal não é muito bom de matemática, normalmente. Só o nome que é tabuado. A Roseli, o Douglas, a Jaque, a Renata, o outro Douglas, Elisângela, eu, a Milena, a Rosana, a Marisete. Aí tem o Levi, 11, né? Você já memorização contou. tá boa, tá vendo o nome de todo mundo. A Samanta e a Jéssica, 12 e 13. Pô, gente pra caramba. E a doutora Antônia, 14. 14 Só pessoas. não esqueci de ninguém. Pô, e é muita gente, sabe por quê? Porque nos TRTs normalmente tem menos, porque eu lembro que lá em Ituiutaba, quando eu entrei como analista, lá era a segunda pior vara do trabalho do Brasil. Então, na prática, eles tinham uma estrutura assim quase de 2 varas e tinha 14 pessoas. Nossa Senhora. Não, mas assim, é que as assistentes não ficam lá, né? O Levi trabalha de casa, a Roseli já vai aposentar, a Rosana tá esperando a vaga dela de assistente, então assim, aí tem o Vitor. Vitor, seja bem-vindo. Que vai entrar e ele vai trabalhar lá na vara mesmo, então. Vai. Legal, hein, Vitor? Parabéns. E alguém falando aqui, ó, Kleber, trabalho no Ceasa de São Paulo, saindo às 3 da manhã, chega às 4 horas. Dá tempo de estudar? Claro que dá. É a mesma coisa, gente. Quem trabalha em um horário diferenciado, né, tem que estudar em um horário diferenciado. Não tem muito o que fazer, cara. Quantas horas você estudava por dia? Bruno? Não direto, assim, mas umas 6 horas. 6 horas com intervalos, intervalinhos, né? Que é uma carga horária pesadíssima, gente. Klebert, você tem que ver assim, você trabalha final de semana, é direto, o seu sábado e domingo, né, são segunda e terça, como que é isso? Você dorme que horas? Tem que ver como que é a rotina. Não adianta às vezes eu falar alguma coisa para você, como que é a sua rotina e dá para adaptar, dá tempo de estudar? Dá. Sim. Precisa ver o que você faz com as suas outras horas, né? E uma coisa legal, né, que quanto mais ocupado você é, melhor você tem que aproveitar seu tempo. Exato. Então você tem que aprender como estudar de forma efetiva, sabe? Não precisa ficar errando igual todo mundo erra para depois ajustar. Já começa a ajustar seus estudos. Com 2 horinhas você já consegue fazer um estrago, cara, como iniciante. No começo você não estudava 6 horas. Estudava? Não. Quando você começou, é difícil para o iniciante, né? Já começar numa pancadona. É igual musculação, cara, sabe? Qualquer exercício físico, corrida, com o tempo você vai melhorando, né? Você vai conseguindo ficar mais tempo e mantendo a qualidade, isso que importa. Então dá sim, cara, comece, entendeu? E com o tempo, certeza, né? Uma coisa legal é dar uma olhadinha no desafio que a gente tem, que é o de 0 a 80%. Porque lá no dia 1, eu falo sobre a montagem do cronograma tal, e sobre você mapear a sua rotina. Porque às vezes você tem umas brechas na sua rotina que você nem percebe. Quando você põe no papel, você percebe. Hoje em dia você consegue estudar com questões, sabe? Para conseguir aumentar um pouco sua carga horária. Então dá, é só começar. Ó, estou me formando em Direito, está uma loucura conciliar, da Stephanie. Faz parte. Eu estudei, assim, a faculdade inteira fazendo concurso. E aí, o que eu fazia? Cara, quem estuda para concurso tem ritmo de estudos muito forte. Você vai levar a faculdade normalmente numa boa. Vai ser ao contrário, né? A faculdade vai ficar mais tranquila. Porque imagina, você está estudando para concurso de tribunal. Pô, você já tem a base de constitucional, administrativo, civil, processo civil. Você vai estudar na hora da faculdade, você está tranquila, sabe? Então, dá prioridade para o concurso, dificilmente você vai ter problema.
Ó, home office é a vida. Se você tivesse a possibilidade de fazer home office, você ia preferir? O que você acha, assim, na sua cabeça? Você ia preferir fazer home office integral? Integral acho que não. Eu acho que eu ficaria 2 dias presencial, 3 dias em casa. Sim, eu optaria tranquilamente. Sim. Acho válido para, enquanto der para fazer, façam, né? Assim, existem outras formas que o trabalho permite, né? Outras profissões que o trabalho permite fazer home office. Sim. E uma coisa, né? Você ficaria confortável se eles liberassem o home office para você desde o começo, desde o primeiro dia? Gente, tem dia que eu só saio lá, eu não sei nem direito se o meu nome é Bruna, realmente. Não. Isso que muita gente pergunta, cara, assim, nossa, mas tem home office desde o primeiro dia? Eu preciso me mudar para a cidade que eu vou trabalhar? É claro, gente. Em qualquer trabalho, sabe? Não seria dá. uma cilada. Imagina você entrar lá e os caras liberarem você de home office, você não vai conseguir trabalhar. Os servidores têm bastante tempo lá no tribunal, né? E eu já descobri o porquê. Porque, assim, as meninas lá do cartório, 30, 31 anos, 38 anos de tribunal, porque é o tempo que você precisa para aprender. É isso. E estão engatinhando ainda, né? É isso. Não tem outro segredo. Já entendi por que eles estão tanto tempo lá, porque é o que precisa para aprender. Só Sim. isso. Então não dá. Para sair voando, acho que no mínimo 1 ano. Depende do ritmo. E uma coisa assim, você sentiu, você chegou assim, né? Você é bem extrovertida. Não sei se vocês perceberam, né? Mas ela é bem extrovertida. Tem que colocar a plaquinha assim da contém ironia para as pessoas entenderem. Ela se segura um pouco aqui, cara, que vocês não têm noção, mas enfim. Mas você percebe que a galera realmente é feliz no trabalho lá? Isso quando você chega assim é uma percepção meio clara que você tem, assim, sabe, de você se animar. Você já trabalhou em vários lugares, né? Você trabalhava antes na prefeitura, Trabalhava tal. na prefeitura, o clima mas é melhor do que nesses outros lugares? São coisas diferentes, assim. O pessoal no tribunal, eu achei eles mais calados. Na prefeitura, a gente ria Vida mais louca. e zoava mais um com o outro, né? Mas não é pelo trabalho, assim, pela função, tem um monte de eu coisa no acho que meio. a função Exige mais concentração, né? exige total, né? Você está lidando com vidas de pessoas e são coisas sérias. Penal ainda também, não sei se isso afeta. Eu nunca trabalhei com penal. Você sente um ar mais pesado às vezes por isso? Eu sempre tive medo disso na prática. Infância, né? Então são Tudo duas pesado. coisas pesadas. Mas eu acho, depende. Eu sou um pouco coração peludo, então assim, as coisas não costumam me abalar. Coração gelado. Peludo. Chewbacca. Mas eu acho que o trabalho em si é muito sério, né? Com que a gente lida. Então, assim, você precisa prestar muita atenção para não fazer nenhuma coisa errada. Hoje eu fiz uma coisa errada e aí eu fiquei assim, olha, eu tô tão insegura, eu vou mandar pro meu chefe, eu vou pedir para ele só conferir. Homologar. Aí ele conferiu e ele falou assim, tá errado. Aí eu falei, que bom que eu tive essa noção. Senão ia mandar lá para o Ministério Público e eles iam mandar, calcule de novo, né? E o juiz ia falar, serventia faça direito, pelo amor de Deus. Sim. Então, eu acho que exige concentração e isso faz com que as pessoas sejam um pouco mais quietas, assim, mais comedidas, né? Mas também quando eu falo, né? Ontem a Elisângela, um beijo, Elisângela, eu já te amo. Você tá marcando todo mundo que você não mandou beijo porque vai ter cobrança amanhã. Você tá mandando beijo para alguns. Aí eu dou um beijo ao vivo. Olha isso. A Elisângela falou assim, eu tô com um processo, seu final, não sei o quê, uma execução de uma pena, uma multa, sei lá. E aí eu olhei para ela, um silêncio no cartório. Aí eu falei para ela, você tá falando isso para mim? Aí todo mundo começou a rir. Não tô entendendo nada. Tipo, você tá falando isso para mim por quê? Ela falou, não, só estou te falando que eu tô mexendo no seu processo, que é o meu final, né? Aí eu falei, você fala o que você quiser falar, porque não adianta. Não, mas assim, aí descontraiu, o pessoal riu e tal, né? Eu me seguro bastante. Gente, aquelas assim, vou até tirar. Eu me seguro bastante, porque eu passo o dia fazendo piada. Às vezes eu escuto alguma coisa e falo, eu preciso me segurar para não falar nada. Vai dar M. Não, fazer piada, assim, né? Tipo, o meu sobrenome lá no tribunal ficou com o sobrenome do Rafa, né? Fugagnoli. Aí eu falei assim, mas gente, por que não ficou tabuado? E se eu separar desse cara, para sempre eu vou ter que ficar com o Fugagnoli? Aí uma das moças falou assim,
Nossa, mas por que você tá pensando em separar? Com aquele clima. Aí antes de chegar o meu cartão, veio uma mensagem: se você quiser mudar de sobrenome, você tem que ser antes do cartão ser emitido. Eu falei, gente, eu só tenho um final de semana para decidir a minha vida. O cara vinha na segunda, então assim, se eu tivesse que separar, tinha que ser no final de semana. Mas o pessoal não entende, né? Aí eu fico bem... Mas uma coisa assim, ó, porque direito penal, normalmente, quem faz direito aqui? Comentem aqui, gente, se vocês fazem direito, se alguém é formado em direito, porque quem está na faculdade gosta muito de direito, é muito legal estudar, né? Porque tem aquele aspecto de série, sabe? De How filme. to Get Away with Murder. Tipo essas paradas assim. Só que é legal, só que eu sempre fiquei pensando, né? Pô, para estudar lindo, só que imagina, tipo, ficar todo dia lidando com aquilo, sabe? E eu acho que é um pouco pesado. É claro que tem um aspecto, né, de você trabalhar na defesa ali, né, dos interesses da sociedade e tudo mais. Só que eu, sinceramente, sempre pensei nisso assim, sabe? Tipo, eu acho que eu não teria maturidade para aguentar isso com uma constância, assim, sabe? Né? É perfil. É perfil o que mesmo, eu falei. sabe? De me conhecer. Eu bati o olho, eu super me identifiquei. E ainda não tem um mês. Mas, assim, é uma coisa que eu falei, nossa, que legal trabalhar. Mas tem gente que tá lá, sei lá, há 1, 2 anos que... Ai, não é isso que eu quero. Então, é por isso que também tem muito cargo vago, porque as pessoas fazem de escada e falam, puta, se eu conseguir um próximo federal, um próximo fiscal, eu consigo Tem me muita arriscar. gente lá de dentro que já tá, tipo, engatilhada em outros concursos. Assim, cara, eu trabalhei com um monte de gente no TRT que era do TJ. Um monte de gente que eu conheci também, né? Tem vários amigos lá, continuam lá, ganhando muito bem hoje, mas é um caminho natural, né? A pessoa ir para TRF eu e tudo escuto, mais. assim, uma coisa ou outra, né? Mas, tipo, de 3 ali eu já escutei. E muita gente vai para magistratura. Magistratura, um deles é magistratura e os outros 2 fiscal, para área fiscal. Mas tô falando de gente que tem 6 meses, tá? Sim. Pouquíssimo tempo. Sim. Mas é um caminho natural, né? Porque, pô, quem passou para escrevente, normalmente o cara tá estudando com ritmo já e continuou estudando depois. Dá um gás, né, Gustavo? Dá, com certeza, pô, até passar em qualquer concurso que você passa. Confiança é essencial, né? Sim. Depois você vai fazer a prova e fala, pô, eu sou técnico. Até o aspecto psicológico, né, Bruno? Porque, pensa, pô, não vai ser muito mais leve para você estudar hoje? Para qual concurso você quiser fazer o da Receita, sei lá, sabe? Um concurso que é um pulo grande ali. Você tá confiante, sabe? Você tá com calma, você tá com tempo, né? Você pode arriscar, sabe? Não é... Putz, assim, eu vou arriscar, mas no mês que vem, talvez o meu salário ainda esteja lá, né? Sim. É diferente de você apostar e falar, nossa... Mas também, assim, é o risco, mas é totalmente diferente. Eu acredito que o concurso seja totalmente diferente. Alguém me perguntou aqui qual é o próximo. Qual é o próximo? Christian Rodrigues. Qual o próximo objetivo? Vem mais concursos por aí? Um dia de cada vez, Christian. Você quer dar um tempo? Não, hoje eu tô muito feliz com onde eu estou e pretendo... não sei se fazer carreira, né? Porque eu preciso estar numa formação em direito, mas eu tô muito bem onde eu tô. Tá, você não tá preocupada nesse momento em já começar a engatilhar outro concurso, nem nada, né? Não tô. Assim, de verdade, do fundo do meu coração, não. Né? Um rapaz perguntou, você não pensa em fazer magistratura? Eu falei assim, não. Porque eu não tenho nem a faculdade para você de direito. Demoraria, para quem não é formado em direito, gente, é um plano legal, só que assim, para 8 anos. Então. Né? Porque são 5 anos da faculdade de direito, mais 3 anos de prática. E você só conta a prática depois que você está formado em direito. Eu não sabia. Tá vendo? Aí eu vou mas parecer é um plano legal, Titanic, sabe? Se você quiser. mesmo. Já faz 84 anos. Mas é um plano assim, com 8 anos você trabalhando nisso. Imagina, você já engatilha ali para trabalhar como assistente de juiz. Sim. O seu trabalho é um grande aprendizado. Você vai estar pronto para a magistratura. Sim. Sabe? É um caminho muito natural. Não é à toa que muito escrevente passa para a magistratura, gente. Por isso natural. todo mundo faz de degrau. Tem muita gente que às vezes, trabalharia de graça com juiz só pelo aprendizado. Eu ouvi isso e eu falei, não, isso não existe. Antes do concurso ser homologado, tinha um pessoal falando que já estava trabalhando de graça para juiz. Aí eu falei, não, isso não existe. Eu falei, isso é mentira. Aí eu achei não sei se é uma resolução, alguma coisa do CNJ que permitia, tipo, esse trabalho voluntário mesmo. Sim. Eu não sabia que isso existia, não. Eles tentaram fazer isso também, até algo parecido, né, no TRT, que aquilo lá foi um absurdo, que era, como é que chamava? Nossa, alguém me ajuda? Tinha um nome, cara, que eles inventaram assim, que era um negócio para mascarar concurso. Que eles davam tipo uma bolsa. Residência jurídica, lembrei. Residência jurídica.
eu lembro que você falou sobre isso, né? Sim, mas ali era para colocar uns indicados lá, né? Porque um negócio assim voluntário, eu acho que faz sentido, né? Se o juiz coordenar, você pega ali, sei lá, uma galera que é formada, porque eles querem isso, na verdade, né? E é uma grande vantagem, pô, quem tem disponibilidade de trabalhar, aí o cara vai fazer um concurso e vai passar, Sim, né? Com sim. o que ele aprendeu ali diretamente com o juiz, pô, quem melhor E para tá ensinar ótimo, pro e cara? fica lá com ele, às vezes, na própria equipe dele, né? Sim. É. Alguém perguntando, ó, quanto que é o salário líquido do escrevente? Hoje o bruto tá 7.300, né, mais ou menos, a remuneração total. Danilo, volta 3 casas e me pergunta isso no mês Ela que não vem. recebeu ainda. Vai receber Quanto agora. é o salário líquido do escrevente? Eu acho que o normal deve estar o líquido deve estar próximo de 6 mil. É por aí. É. O bruto, né, a remuneração, na verdade, que é a soma das parcelas, dá 7.300 e alguma coisa, se você juntar ali os principais benefícios. Né, tem umas variações de transporte e tudo mais. Só que algumas verbas são indenizatórias, então o cálculo não dá para você tirar 27,5% porque o imposto é progressivo, vai ficar mais ou menos isso, uns 6 pau, mais ou menos. Né, por aí. Dependendo, acho que se a pessoa tem um adicional de pós, de graduação, depende muito. Sobe um pouquinho. Tem devolução do imposto de renda, né? Pô, imagina, você tem o Frederico, né? Que você é a mãe. Sim. E às vezes, dependendo, tem mais alguma coisa, você pega na devolução de imposto de renda uma boa grana. Então essas coisas eu tenho que... Ano que vem. Ano que vem, uma coisa de cada vez. Você agora, Gustavo, volta 7 casas me perguntando ano que vem. Para quem? Agora eu vou responder aqui, vou mostrar as perguntas da galera. Deixa eu colocar aqui. Eu queria perguntar também alguma coisa para você. Deixa eu ver, daqui a pouco eu lembro. Eu vou falar, como conciliar trabalho, faculdade e concurso? Como que você fazia tudo isso, Bruno? Eu durmo. Quando eu não consigo conciliar nada, eu durmo. E volta depois com energia renovada? Como conciliar trabalho, faculdade e concursos, Edriel? Tendo que conciliar a vida como ela é. Bem-vindo à vida real. Não tem. Acho que assim, cada um tem as suas dificuldades e a gente não pode menosprezar a dor do outro, né? Não dá para eu falar assim, eu faço isso, não sei o quê, não. Tem momentos, né, cara? Tem um monte de coisa, tem um monte de variável. A vida de cada um é a vida de cada um, cara. Não dá, assim. Eu não posso reclamar, eu acho que eu tenho uma vida até que perante ao que nós temos hoje no país, eu tenho uma vida até que confortável, assim, mas tem que conciliar do jeito que dá e com a saúde mental em dia. Né? Aí que vem a importância, acho que, da constância, né? Quantos anos você estudou, Bruno? Muitos. Tipo, entre idas e vindas, uns 8 anos. Então, e a constância, sabe, mesmo com falhas, né? Somos humanos, uma hora você vai parar, você vai falhar. Mas a constância resolve esse problema. É só isso, gente. Né? E pra tudo. O primeiro concurso que você fez, que você deve ter errado pra caramba, ajudou nesse daqui, não foi? Foi analista da Receita Federal. Nossa, eu não sabia nem que eu estava fazendo lá um domingo o dia inteiro. E aí você vê que, assim, as pessoas são profissionais. Hoje o concurseiro, ele é profissional. É uma profissão. Você tem que encontra as pessoas... Tem que escolher uma área, né? Não, tipo, uma lógica, senão você fica perdido, né? Não, é profissão. Isso virar profissão. Então, assim, conciliar faculdade, concurso, trabalho... Você tem que ser especialista em mestrado e doutorado nos 3. Sim. Dá. Alguma coisa vai ficar um pouquinho menos, né? Você tem que equilibrar os prioridade. pratinhos. Uma coisa, cara, algo que eu sempre falo, acho que eu até coloquei isso no livro, na aprovação ágil. É prioridade, cara. Aí eu vejo a minha história assim, eu trabalhava, fazia faculdade, tinha concurso e o Pedro tinha acabado de nascer. Perrengue e desgramento. O que acontecia? Eu dividia assim, a vida profissional, que é a vida profissional que você está falando aqui, trabalho, faculdade e concurso, isso aqui é a vida profissional. Qual que é a sua prioridade? A minha prioridade era passar num concurso e garantir ali uma qualidade de vida razoável para mim, para a Natasha e para o Pedro. Essa era a minha prioridade. O que eu fazia no resto? Eu fazia o que dava. No trabalho, eu fazia o que dava, cara. Eu não dava o meu 100% no trabalho, porque senão eu sabia que eu ia prejudicar a minha prioridade, que era o concurso. Eu tentava, às vezes, fazer o negócio de trabalho bem rápido para eu ter mais tempo para estudar para o concurso. Então, ali, a minha decisão era, prioridade era o concurso. Acabou. Na faculdade, eu não estudava para a faculdade, eu estudava para o concurso. Se eu tivesse que ter uma nota baixa, dane-se, não tô nem aí, porque eu estava indo bem no concurso, entendeu? Aí você vai empurrando com a barriga algumas coisas, você não vai conseguir abraçar tudo. O Edriel, é o seguinte, a gente tem, não sei se você vai fazer o TJ, mas assim, a gente está com um monte de feriado prolongado. Carnavalzão. Inclusive carnaval. Né? No último carnaval, o que eu estava fazendo? Digitando.
Exato. Eu fui para a prova de digitação, sim, do dia para noite. Então, assim, você está disposto a talvez, ao invés de ficar 3 dias em casa de boa, se esforçar um pouquinho mais? Então, assim, é nesses momentos que você tem que aproveitar. Ah, é porque eu tenho que ficar com a minha família sábado e domingo? Ok, eu acho que deve até. Mas tem como você pedir para eles 3 dias para você ficar internadinho no quarto? É fazer o que dá para fazer. Sim. Com as ferramentas que você tem. Sim. E, ó, o Denis falando aqui, ó, obrigado pela live, parabéns pela live. Desculpa, eu tô lendo errado aqui, tem muito comentário. Como foi a sua forma de estudar? De forma bem simples, assim, qual que era a sua prioridade? Você estudava com questões? Como que você fazia, Bruna, na prática, assim, ó? Como foi a Pro minha forma TJ, de você virou estudar? só depois do edital? Quando saiu o edital, ou você começou antes? Não, quando saiu o Quando edital. saiu o Só edital, né? que eu já carrego Sim, sim. reprovações e semi-aprovações, né? Mas assim, Simone, né, perguntou. Então, por exemplo, eu pegava o edital direito penal. Aí eu separava em tópico 1, 2, 3, 4 e 5. E aí pegava de segunda a sexta, um dia o tópico 1, um dia o tópico 2, né? Na terça o tópico 2, na quarta o tópico 3, e assim ia fazendo. Uhum. Lei, 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 lei. Exercício, 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 exercício. Era isso. Eu fazia isso. Por exemplo, normas da corregedoria é ler, 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 ler. Não tem ler, muitas ler. questões até, né? Não adianta Não ficar se tem. matando com Não questões. tem. É ler e tentar entender, né? Sim. Mas essa foi a forma que eu encontrei. Fazer muitos exercícios das matérias que sempre tem, né? Que é matemática, raciocínio lógico, português, informática, que eu tive que dar um gás. Uhum. E as matérias de direito, ler demais e fazer o que dava de exercício. E nas matérias básicas você estudava só com questões, na prática, nessa reta final? Mas é só com questão porque eu já trouxe algo comigo, né? Sim. Então, assim, não foi que eu comecei raciocínio lógico do zero. Você já sabia o que era uma tabela verdade, então já deu para fazer só os exercícios. Sim. E alguém perguntou aqui, ó, quantas matérias você estudava por dia? Ah, olha... Você tinha essa divisão assim clara ou você ia meio que Não, esgotando por matéria? quando eu sentia que eu estava bem, eu ia colocando mais tópicos, mas assim, por exemplo, língua portuguesa sempre estava lá. Então, 6 dias na semana, a língua portuguesa estava lá. Informática também eu fui aumentando. Quantas matérias? Eu acho que... Vamos chutar Você não que tinha um cronograma fechado no final das Não, contas? Assim, né? era uma folha de sulfite, um negócio bem amador, assim, régua, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu anotava o dia e falava assim: hoje eu vou fazer o tópico 1 de direito administrativo, o tópico 3 de direito constitucional, língua portuguesa, 60 questões, normas da corregedoria, tópico 1, e ia fazendo isso. Daquilo do jeito que dava. Qual que era o meu cronograma? Fazer o edital em uma semana. Você esgotava o edital, então, em uma semana? Então, assim, pegar pelo menos as partes de lei, né? Uma semana. Sim. Né? Eu lembro que eu fazia isso também quando eu estudei para oficial. Para oficial de justiça, com o edital é muito parecido, na verdade, né? Sim. Que eu fiz o último que teve, que era verdade. De nível médio ainda. Uhum. E eu fechava uma vez por semana o edital. Então, era assim, rodava o edital uma vez por semana. Era isso. Sim. E, gente, uma coisa importante. Esgotar o edital no TJ de São Paulo, eu acho que é muito importante, cara, porque é totalmente possível de fazer isso. A partir de direito é muito pequenininho o conteúdo perto dos outros tribunais. Só que você precisa entender aqui a realidade. Você está estudando para o TRE, no TRE é mais complicado. Para analista, você tem que abandonar um pouco o conceito de esgotar o edital, tem que entender os fundamentos. Para não ficar se colocando uma pressão, né? Às vezes tem gente que ouve, você fala, nossa, eu estudava todo o conteúdo em uma semana, e às vezes vai querer aplicar isso para uma coisa, para magistratura, não faz o menor sentido. É diferente. Né? Assim, um concurso de prefeitura, às vezes, né? Que um cargo também de cargo nível de nível médio, normalmente dá para fazer isso. É bem raro algum que não dê. Mas no geral não, assim, né? Sim. E uma coisa que eu quero perguntar para você agora, em relação à prova, tem muita gente perguntando aqui mais sobre a prova tal do que sobre a carreira. Como que estava assim o seu nível de confiança na hora de fazer o TJ? Você estava assim, tipo, esse daqui, putz, abriu agora, esse é o meu? Ou você estava com o pé atrás? Né? Você falou que foi o terceiro que você fez. Você veio evoluindo assim de um TJ após o outro? Ou como é que estava o sentimento? Assim, você foi fazer com confiança a prova? Não. Nem um pouco.
Assim, de verdade, não fui. Mas Eu você é uma tava... pessoa que é assim ou você... eu sou coração peludo, eu sou mais fria, eu sou mais pé no chão, eu sou mais assim, segimenas. Eu Seja sou menos. bem mais assim, pode não parecer pelo tamanho do sapato, mas eu sou bem mais discreta. Mas não fui nem um pouco confiante. Eu acreditava que eu estava estudando da forma certa, porque eu via resultado no que eu estava fazendo. Mas falar assim, não, você foi confiante, mentira. Eu tinha falado para a Natasha que eu tinha feito os 2 últimos, né? Então foi capital e o outro eu fiz para São José. Sim, foi uma nota, acho que foi a mais alta, não foi? Foi tipo, sei lá, 87, 85. Sei lá, fiz 79, sabe? Em outra região você passaria com essa nota? Eu acho que se eu tivesse feito para Mogi, eu teria passado, né? Mas, enfim, não dá para a gente ficar se lamentando também. Mas não fui. No dia da prova, eu estava com uma caganeira. Uma semana antes, caganeira. Semana depois, Nervoso, né? E eu ficava ao contrário, ficava preso. não, nossa senhora. Mas fluiu. Tudo, né? Mas fluiu. Sim. E até, né, lembrando que você fez uma live com a gente, né? Foi a primeira vez que você fez a live. A live da A discórdia. live da discórdia, porque você falou na live, e do jeito que você tá falando aqui, né? Que foi a sua sensação, e acho que foi a sensação de todo mundo que tava sendo forte. A prova foi assim, Nota 8. nota 8, sabe? Dentro do previsível, na verdade, sabe? Você falou assim, não foi, tipo, difícil a prova, do jeito que estavam esperando, porque muitas pessoas estavam vendo, pô, vai mudar tudo, vai ser doutrinário, não sei o quê. E não foi nada disso, foi uma prova longa, a VUNESP cada vez tá pegando mais pesado lá na interpretação, muita gente se perdeu no tempo, e aí muita gente falou, né, que tipo, nossa, que metida, tá se achando, não sei o quê. Aí agora tá vendo você nomeada, né? Aí vem aquele Ó. meme. Disseram que eu estava na pior. É tipo isso. Mas isso daqui, né, é uma coisa que você também, para não ficar. Você ficou nervosa, claro, né? Faz parte. Mas você já se conhece, né? Você já fez muita prova. Sim. Se você foi já confiante em alguma prova anterior, assim, que você falou, nossa, No essa começo, daqui sim. No começo, nossa, eu olhava pro povo e falava, nossa, você não vai sabe nem o que tá passar. fazendo aqui. E eu também não, né? Eu também não sabia o que eu tava fazendo lá. Mas sim, acho que todo mundo vai. Não é que não é importante ter confiança. Acho que é importante ter confiança, Sim. mas ter, assim, ser realista também de que tem uma série de pessoas que podem estar tão boas quanto você, né? Mas no começo eu acho que eu ia até com muita soberba. De um tempo para cá, que foi onde as coisas começaram a dar mais resultado, que aí você vê, puta, é profissional. Você fez cursinho? Quando você começou? Lá no comecinho, você começou a Com estudar, você fez certeza, cursinho? todo mundo já fez um curso na vida que não deu em nada, só fez para conhecer Eu amigos não fiz. mesmo. Só fiz para ter seguidor no Instagram. Tipo isso, né? Porque a Natasha também teve esse mesmo problema. Ela fez o cursinho lá, seguiu a risca, falou: ah, pô, vou passar, tô voando aqui na sala. Exato, essa é a impressão. E aí você escutava pessoas falando, fazendo perguntas cabulosas, e você fala, nossa, eu tô estudando com gente inteligente. Meu Deus, né? Se ele passa, nossa, eu preciso colar na dele. Passa porra nenhuma. Passa nada. É o que mais tem a gente falando, né? Nossa senhora, para falar até papagaio fala. Ó, o Pedro aqui tá fazendo uma pergunta para quem mora fora. Quando compensa olhar hotel para prova? Desde hoje, cara. Já reserva, entra no Booking. Hotel é fácil. Você pega no Booking lá com cancelamento grátis, já era. Pega e dica essa para quem não é de São Paulo, perto de metrô. Principalmente na região ali, ó, Paulista, tal, no centro, ali, principalmente mais perto da Paulista, tá? Na linha verde, ali, linha amarela, é bom, já pega um hotel já desde hoje, tá bom? E alguém perguntou quais exames que você fazia? Quais exames Que você o exame para posse, né? Para apresentar a documentação e tal. Foi complicado? Não, é exame de sangue, Urina. coração, urina. Ah, pediram de coração também? No meu? É um eletrocardiograma, aquele raio-x do tórax. Estão pedindo mais do que antes. Nossa, na minha época era só sangue e xixi. Não, sangue, urina, coração. E dos olhos. E uns exames dos olhos. Mas tudo muito tranquilo, fácil de achar, os preços ok. Não é nada assim, ai meu Deus, tem que ir lá, para quem é de Mogi, né? Tem que ir lá para São Paulo fazer. Não. E uma coisa que é diferente no TJ, né? Quero te perguntar: convênio médico. Convênio, eu não sei. Não é diferente? Você nem sabe? Não, eu já falei
Meu nome é Bruna. Mas, Só isso mas que eu como que sei. você não perguntou, você não Não, entrou? Tipo, tem o porque tem um IANSP, período para. né? Tem o IANSP, exatamente. É isso que eu sei só. Que é o Hospital do Servidor, né? É. Mas isso que eu nunca entendi, né? Porque eu nunca entrei no TJ. Eu sei que tem essa parada que tem o hospital, que eles têm uma estrutura muito boa, tal. Só que falam que, tipo, para quem mora em Sampa, na capital, que é a galera que vai fazer esse concurso, que é muito bom, que fica muito mais fácil. Meu, todo Para quem mundo é de fala. fora, já Todo fica um mundo pouco fala. mais Assim, complicado. aqui para nossa região, eu sei por conta da minha mãe, né? Ela usa e às vezes ela tem descontos em exames, vai fazer um exame de sangue, ela tem um desconto e para ela é excelente. Uhum. Só faz bateria de exame. Mas em São Paulo, para quem vai fazer, é muito bom. Né? A oferta maior tá lá. Dizem que o Hospital do Servidor é muito bom, né? Sim, sim. É claro que, assim, dadas suas críticas, que acho que todo mundo faz, mas sim, com certeza. nunca ninguém tá satisfeito 100% com nada, né? Mas eu acho que, pelo preço que cobram, eu vi o contra-cheque lá da minha amiga, é 100 e poucos reais. Sim, então, e essa é a grande vantagem, né? Sim. Porque, pô, mesmo para quem é servidor, se você tá, o da Natasha lá, se a gente fizer aqui pela empresa ou pelo tribunal, é quase o mesmo valor. Jura? O convênio. Cada vez está mais alto, o convênio está aumentando muito e aumenta para o servidor também. É Sim. claro que com o servidor tem muitos servidores. Imagina o contrato de um convênio com o TJ, qual que vai ser o valor? Pô, os 40 mil servidores, juiz lá, tudo mais. Então o cara consegue uma negociação melhor. Mas é complicado e eu sei que no TJ isso daqui é uma grande vantagem, né? E alguém falando, nunca fiz uma prova sem ficar com medo de cagar na roupa dentro da sala da prova. Fábio. E medo de... Calma, Fábio, segura, toma um remedinho. Veja o podcast da Rosane, a Rosane falou disso, né? Levar o kit farmácia. Tem que ter um kitzinho. A Rosane falou de dor de cabeça, né? O que ela fez? Que ela teve... ela comeu 2 barrinhas, não foi? Alguma coisa assim que era um negócio que... Diet, né? Que não podia comer. A Pamela, meu pai foi operado no Hospital do Servidor, vale a pena. Sim. Viu? Então, vocês que vão fazer TJ Capital, gente, tem que mirar nisso, né? É legal o salário, é legal, mas tem tantas outras coisas que é bacana. Tem a FEPESP lá, lembra que eu já falei? Sim. Das colônias de férias. Então, isso é legal também, né? Que tem uma estrutura legal. E, ó, Rafael Amorim, para quem mora fora, precisa arrumar um endereço aí para inscrição? Não, Rafael, eles nem poderiam fazer isso. Você do Brasil inteiro pode e deve fazer o concurso, é só chegar e fazer. Não tem essa de endereço, sabe? Eles não podem restringir ali só para quem é de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado. Não, você do Brasil inteiro pode fazer. Ó, o Vinícius aí, ó. Ó, Vinícius, quanto à rotina de trabalho? Eu falo que é muito pesado e estressante. Procede? Ainda não bateu isso para mim, não, Vinícius. Pelo menos lá no cartório que eu caí, não senti isso. E não me parece que é isso, mas assim, eu tô falando do cartório que eu trabalho, né? Uhum. Outras pessoas, se estiverem assistindo a live, vão poder dizer isso, mas não é estressante, é sério. É sério, lidar com. Cara, é um aprendizado, vai ser um sério. aprendizado muito grande, né? Imagina você que, pô, você não fez direito, sabe? Não. Então tem um campo muito legal para você explorar lá. Super. Todo dia você vai aprender muita coisa de processo penal, da parte até da infância lá também, da parte material de direito penal. Então isso tira um pouco o peso, né? Porque é um aprendizado constante, sabe? Dificilmente você vai ficar nos primeiros anos, você vai sentir qualquer desconforto em relação a isso, sabe? De achar que é maçante. Eu acho que é muito difícil, cara. Não, eu acho que maçante não é. E uma pergunta até do Mozart aqui, ó, que eu passei, eu tinha visto e não tinha colocado. Exige muita intelectualidade para trabalhar como técnico de tribunal, como escrevente aqui no caso? Se exige? Não, é só óculos isso aqui, Mozart. A cara de intelectual é só óculos. Não tem, não existe força de vontade. Qualquer samambaia faz. Não, também não é assim, Gustavo, pelo amor de Deus. Não brincadeira, tem, não. Né, gente? Claro, mas lógico que existe intelectualidade, não, sabe? Intelectualidade, sim, mas eu entendi a pergunta dele, se era alguma coisa assim, muito. Eu acho que o que ele quis dizer é em relação assim à criação de conteúdo, sabe? Por exemplo, quando você vai trabalhar na assistência de juiz, aí você vai analisar o processo, aplicar o direito. Claro que quem trabalha mais com a parte ali do andamento processual são etapas ali. Você pega um manual, você já sabe o caminho mais ou menos que o processo tem que fazer, que é um trabalho que tem que ser feito para o processo andar. Sim. O técnico, normalmente, quando entra, cara, ele acaba entrando nessas partes mais rotineiras até para pegar a base, porque se você não entende isso também, você não vai conseguir lidar com o processo lá numa parte de decisão. Não. E tem vários níveis, assim, né? E todo mundo ali que entra, a Bruna tem capacidade total de fazer uma sentença daqui a pouco, se quiser. Não, aí também já não sei. Lógico né? que tem. Não, tem sim, todo mundo tem. É questão de aprender.
certo? Só que, claro, quando você entra, né, até pelo treinamento e tudo mais, eles vão colocar você numa tarefa mais de Gente, iniciante. não tem nada. É começar do começo. né? É coisa básica. Você não sai da sua barriga da sua mãe andando. Exato, É cara. aos poucos. Eu, quando entrei no tribunal, gente, lá eu trabalhava no chamado quinto andar. Se tiver alguém mais antigo aqui vai saber o que era. Que era o pior lugar do tribunal para trabalhar. Credo. Que era só para carregar processo e para atender balcão. Eu ficava o dia inteiro de pé, cara, eu ficava cansado. Tanto que eles me botaram lá, porque eu era moleque, né, tinha 22 anos, 23 anos, e me botaram lá porque sabiam que só molecada conseguia ficar lá. Porque o trabalho exigia, só que eles davam uma função legal para você ficar lá, era uma recompensa. Então eu tive função desde quando eu entrei, você não sabia o que estava acontecendo. E, cara, eu aprendi pra caramba no balcão. Porque, pô, eu nunca tinha trabalhado com processo. Sim. Aí eu tinha que ver o andamento processual, tinha que pesquisar o processo, aquele fluxo pô, de recurso extraordinário, de especial, tipo, para onde que ele vai, porque a gente trabalhava com a remessa dos tribunais. É um aprendizado que, pô, isso daqui facilitou a minha vida demais quando eu tive que trabalhar lá no gabinete. Sem aquilo eu não ia ter tido a base. Então, mas você tem que começar ali, sabe? Eu entendi que ele tinha perguntado assim, se era um nível de intelectualidade, as pessoas, sei lá, ficava fumando cigarro. Fumando um charuto? Um charuto com um conhaque na mão. Eu entendi assim. isso, né? Mas não tem muito segredo, não. A primeira coisa é passar na prova. Depois você vê como que você vai fazer isso. E uma coisa, gente, que é muito interessante vocês entenderem é que não precisa ser chato para passar no concurso e para trabalhar no tribunal. Né? Porque às vezes tem esse ar, assim, né? Tipo, sabe, só os nerds trabalham lá, os intelectuais só falam sobre direito, não sei o que. Não é assim, sabe? Imagina, vixe, não tem nada disso. Tô falando. Tem um monte de juiz todo tatuado aí trabalhando lá. Você vai ver um monte assim, ó. Tô falando sobre o cartório que eu caí, né? Não tem esse juridiquês todo, assim, Sim. que Vossa Senhoria, você fala com a pessoa normal. Sim. Né? Normal. Não tem nada demais, assim. Então, se é esse nível, Moser, que você estava perguntando de intelectualidade, não é não. Não, mas é um lugar que você pode exercer muito a sua intelectualidade e evoluir muito nisso também. Porque, pô, você quer trabalhar com decisão, você vai ter que aprender o juridiquês também, sabe? Porque faz parte. E tem campo para todo mundo. Você pode trabalhar na parte lá do antigo bater o carimbo, ou você pode trabalhar no conteúdo pesadíssimo. Algo que acontece muito, né, Bruno? Provavelmente você vai ver várias histórias, porque no TJ tem uma característica. Os servidores mais antigos, eles têm incorporação. Imagina assim, o que acontece? Eu vou trabalhar como assistente de juiz, de desembargador, né? Assessor lá, tal, trabalhando com decisão, o salário explode, e depois de 10 anos, você pega o direito de, sabe aquela verba que o cara pode te tirar a qualquer momento, e você teria que voltar para ser um escrevente normal? Depois de 10 anos você incorpora. Eu acho que tem isso ainda. Eu acho que tinha. Tinha? Acho que hoje tiraram? não tem mais, pelo Será? que eu entendi, assim, eu Pode ter tido alguma decisão, porque eu lembro que isso daí era uma briga realmente de sindicato e tal, tudo mais. Pelo que eu entendi, tinha isso mesmo. Hoje eu acredito que não. Então... eu vou pesquisar aí depois para falar para vocês, que eu lembro que até pouco tempo atrás tinha isso no TJ. E assim, ao que eu ouço, né, o que eu já ouvi, eu entendi que não tem mais, mas é aquilo que eu falei, posso estar falando abobrinha. Sim, mas independente, o que acontecia antes? A galera ficava 10 anos, aí cansava daquele trabalho, que às vezes a pessoa está saturada, ficou 10 anos pelo menos, volta para uma vara do interior para fazer andamento processual. E aposentar. Né? Aqui tem o Pedro Almeida. Como foi sua preparação para matemática e raciocínio lógico? O que indica? Fazer exercício, Pedro. Precisa ver de onde você está começando. Você está começando do zero? Sim. Você está começando do começo? Como que tá você, Pedro? Difícil dizer, assim, Uma coisa muito legal, né, que eu sempre falo para quem tem dificuldade nisso, sabe o que é? Normalmente você não consegue evoluir com velocidade, né, naquele ritmo de concurso, quando você não tem os fundamentos da matemática. Fundamentos mesmo, sabe? Isso daqui atrapalha muito, porque aí você vê uma questão, você tem problema ali na base mesmo, na divisão, base, sabe? Na base. Isso tira sua confiança e tudo mais. Então, qual é a indicação que eu dou para você? Assim, cara, que, claro, né, se você tiver a possibilidade, entra no VIP você vai ter aula com o Felipe Loureiro, sabe? De raciocínio lógico é diferente, gente. Você tem que aprender o raciocínio lógico para concurso, né? Você sabe disso, né? Sim. A pessoa pensa que é raciocínio lógico igual o de aquele raciocínio matemático, é diferente.
É algo mais papum. Às vezes não tem só nem vai- conta. não tem conta. Não tem conta, normalmente. Se você olhar a análise que o Felipe Loureiro fez no último edital, né? Ele vai fazer uma mentoria com a galera amanhã, tá no VIP. Eu lembro que ele falou que uma questão você ia ter que fazer conta, provavelmente no TJ de São Paulo. O resto não é fazer conta. Sabe? É só entender como é que funciona a lógica. Tem que saber, né? Sim, tem que saber. mas o fundamento da matemática é importante, senão você não consegue executar isso daqui. E uma dica extra, procura aí, ó, Khan Academy. Khan Academy com Y no final. Cara, é uma plataforma gigantesca, a maioria das escolas grandes, até a escola do Frederico usa o Khan Academy. Eu acho que é outro colégio aqui que usa. O do Pedro usava lá de Campinas, cara, é muito bom e é de graça, sabe? Então procura isso, faz o fundamento da matemática lá e volta para fazer questão, tenho certeza que você vai evoluir. O David perguntou, alguém sabe se o nome desse podcast da Rosane, Aprovação Ágil, aqui, ó. É o Aprovação, é só procurar. Corta pra mim. É só procurar, ó, @Aprovação Ágil aqui. Se você colocar youtube.com/aprovação ágil, você vai ver. Depois eu deixo o link para vocês também. Ó, Renato, fechei com o Bitolê pro TJ de São Paulo. Será que vale a pena largar preparo das carreiras policiais para ir para a carreira de tribunais? Depende do seu sonho, Gabigol. Depende do que você quer. Tem gente que é fascinado pela carreira policial e quer fazer todas, assim. Eu não sei o que você gostaria, mas por exemplo, nós tivemos Polícia Civil há pouco tempo, teve PF, PRF, que teve um contingente gigante de nomeação, né? Eu faria. Agora, TJ, se você está voando, às vezes, na carreira policial, você consegue dar uma mudadinha, faz, e depois você volta. Carreira policial e tribunal tem bastante conexão, principalmente para TJs e TRFs. Né, para TRT, para TRE já não tem tanto, porque não tem penal e processo penal, entendeu? E assim, esse ano o tribunal tá muito forte, cara, tá vindo muito TJ e vai ter o TRE, né, que vai ser o maior concurso. Francis, aí, ó, vocês esperam aproximadamente que quantidade de candidatos? É o que a gente estava falando antes de entrar. Eu acho que vai ter menos do que o esperado, gente, sinceramente, eu acho que assim, ó, eu tô chutando aqui tipo uns 100 mil, que é pouco pro TJ de São Paulo. 100 mil é o que é no normal. Eu acho que bem menos. Só que, então, não sei, cara. Eu acho que talvez menos mesmo, porque a procura tá muito baixa por esse concurso. Tem muita gente pensando que é fake, porque ele veio muito de surpresa e tudo mais. E assim, ninguém estava estudando para edital. Isso daqui é um ponto fundamental para quem vai começar agora, dá para chegar competitivo. Tá? Mas eu acho que vai ter menos inscritos e tem um detalhe importante, né? Mesmo que se mantenha o número de inscritos, cada vez tem aumentado o número de desistente. Sim. Né, 40% dos inscritos lá nem vão fazer a prova, cara. Tá uma doideira. O pessoal não esgota o edital, não sente confiança. É só uma manada passando, não se preocupa com isso, não. Embaixo é Simone. Fale, por favor, sobre a prova de informática, a prova prática. É muito difícil? O pessoal põe terror, né? Sim. Não, cara, primeira dica, né, Bruna? Não se preocupe com essa prova. Primeira dica da mamãe. Da minha mamãe. Não se preocupe com essa prova. Um dia de cada vez. Essa prova ela é consequência do que você... Se você conseguir chegar nessa prova, você pode ter certeza que você já é vitorioso, assim. E é que é fogo ficar falando, porque fica parecendo que foi tudo fácil, né? Mas, assim, a prova prática, acho que o pessoal põe mais terror do que ela realmente é. Você ficou sabendo de alguém que foi reprovado? Não. Eu nunca fiquei sabendo de alguém que é reprovado nessa prova. Não. Porque é muito simples, gente, sério mesmo. Eu fiz também lá no primeiro concurso, no MP de São Paulo, eu fiz igualzinho. De boa, tranquilo, sabe? Se você praticar um pouquinho, claro que eu pratiquei pra caramba na reta final, por medo, sabe? Mas se você praticar um pouquinho, você chega bem. Tinha gente que, assim, tinha gente não, eu tinha medo da parte de formatação, digitação, beleza. Mas a parte de formatação, eu falei, meu Deus, o que eles vão pedir? Eu sou uma pata, ai, nossa, burrona. Todos esses receios, mas assim, era negrito, itálico, sublinhado. Tudo com atalho você faz, né? Encontrar a palavra. No meu tinha uma parada assim, você tinha que escrever, depois você tinha que encontrar alguma palavra, e aí essa palavra você, tipo, colocava sublinhado, tudo mais. Isso daí, tipo, sabe, Ctrl F. Não, ele aparece o texto para você, e aí e tava assim, ó, primeira coisa, sublinho a terceira linha. Aí sublinha o texto da terceira linha. Coloque a quarta linha em negrito. Nada demais. Não tinha que fazer fórmula no Excel, PROC-V, PROC-H. Não tinha nada disso, não. Sim. Poxa, essa moça fala com uma má vontade. Nossa Senhora. Tá bloqueada. Tem muito hater, não né? Bloqueia, sempre. Não. Não, bloqueei.
tá enchendo o saco, bloqueei. A Como ideia assim funciona? agora do Bitolei é assim. Qualquer samambaia faz. Essa foi boa. É brincadeira, né, gente? Claro. Como funciona o plano previdenciário do escrevente? Uma coisa de cada vez, gente. Nem pensa na Previdência, Não cara. sei nem o que você está Não falando, tem nem porquê, Israel. não tem por que ficar pesquisando Previdência nesse momento, cara. Sinceramente, Previdência é uma coisa doida, cara. Eu acho que a nossa geração não se aposenta. Só para dar letra para vocês. A gente tem um vídeo legal aqui no Bitolei, procure lá, ó. Você não vai se aposentar no Bitolei, no canal do Bitolei. A gente fala sobre isso. Tá? Foco na remuneração que você vai ter agora. Você vai ter vários anos aí de remuneração e monte seu pé de meia também em paralelo. Certo? E tinha alguma pergunta aqui que eu queria passar para você. Cadê? Alguém estava falando, que eu falei, né, dos tribunais. Alguém falou que, pô, vale a pena realmente parar o TRE, o Tem estudo aqui, do ó, o TRE. Helvio. Compensa mais escrevente do que técnico judiciário federal? Cara, no começo da carreira, o técnico judiciário federal dos TRTs, TREs, TRFs, você ganha mais, né? E agora é um cargo de nível superior. Mas, e a carreira, assim, tipo, é um pouco melhor ainda do que no TJ. Só que no TJ tem muitas oportunidades, principalmente para quem quer trabalhar na parte de direito, é um tribunal muito grande. Então, ali, dependendo lá para o final da carreira, meio que se equipara, mas no começo da carreira, os tribunais federais acabam sendo melhores, tá? Em termos bem objetivos, né? E aí tem uma série de fatores também. Tem a região que você vai fazer, tudo mais, mas é essa a realidade. Em termos objetivos, o federal paga mais. Ó, realmente vale a pena pausar os estudos do TRE unificado para me preparar para o TJ de São Paulo? Eu pararia, sinceramente, porque é uma grande oportunidade, sabe, para ser descartada, cara. E não vai atrapalhar tanto o seu planejamento assim, porque na área de tribunal, tem algumas matérias que tem um ponto em comum lá, na parte das matérias básicas, pô, português e informática, você continua estudando, direito constitucional, você continua estudando, você vai fazer para analista, processo penal, processo civil, todas essas matérias tem no TRE, então não vai ser um prejuízo tão grande, e é uma oportunidade muito grande, cara. Sim. 400 vagas imediatas, eles vão chamar 2.000 pessoas, eu vou provavelmente. fazer, gente, para ver aquilo aqui é mentira. Não, mas você assim, entendeu? Eu um faria. concurso legal de fazer. Você faria? Se você não tivesse passado no TJ, você estaria estudando para qual agora? Eu acho que eu estaria estudando para MP, mas pra MP assim, São Paulo. saiu o ETJ, eu acho que eu tentaria pegar os dois, né? Você ia fazer o MP e depois o TJ. Provavelmente. E depois TRE? Aí eu já não sei, né? Não TRE sei se você eu tenho não sabe? para isso, né? Mas seria uma continuação, vai. Então, um dia de cada vez, Gustavo. É. Me deixa, eu tô um mês lá. Não, é para você se colocar na posição da galera, entendeu? Tipo, se você não tivesse passado, qual seria o seu plano assim para os próximos 6, 7 meses? Eu MP falei, e TJ? eu não. Amanhã, minha preocupação amanhã, o que eu vou comer? Eu tenho séria dificuldade de fazer planejamento assim a longo prazo. O salário condiz com os custos da cidade de São Paulo? Depende, Pedro. Depende onde Dá para viver muito bem, cara. Assim, para a realidade do Brasil, eu acho que bem um acima salário da média. excelente, não é? Vou te falar, muitos perguntam isso, né? Porque tem muito pânico sobre morar em São Paulo. As pessoas acham que você tem que ganhar tipo 20 mil reais para conseguir sobreviver em São Paulo. E não é assim. Não. Eu falei, você não vai conseguir morar em Higienópolis. Esquece. Você não vai morar no Morumbi. Você não vai morar do lado do jogador de futebol, só que você vai ter uma qualidade de vida boa. O salário médio em São Paulo, eu achei uma pesquisa lá que fala que é R$ 1.900. Nossa, sério? R$ 1.900. E outra, nós temos cidades próximas a São Paulo, Sim. né? Tipo Mogi. Tudo bem que você pode achar que é uma viagem e tal, mas dependendo do lugar que você trabalha, 1h30 daqui de trem. Sim, né? eu fiz isso durante 10 anos, né, na prática, assim. 10 não, porque depois a gente foi para Campinas. Fiquei uns 7 anos, assim, sabe? E valeu a pena, total. Você tem muito mais qualidade de vida morando, né, em Mogi e trabalhando em São Paulo. Qualidade de vida, assim, tipo, aqui, né? Foda é o trenzão lotado, mas faz parte. Sim. E a última pergunta aqui, ó. Como funciona a carreira do escrevente? Deve funcionar bem, né? Acabou de entrar, né? Mas, deve ser legal. Quantos anos são lá no TJ aqui de São Paulo mesmo? A carreira? Para que você vai evoluindo na carreira. Lá tem pulo de carreira, não tem? Gustavo, não faz pergunta difícil. A gente combinou. Vou trazer alguém do RH A aqui, gente combinou. Do que TJ não ia ter São Paulo. Pergunta difícil. Eu não sei, assim, como eu acho que eles, para crescer mesmo, para você ter função de assistente, outras coisas, a faculdade de Direito ajuda. E trabalhar com juiz, né? É o que é. Mas
eu acho que agora até as funções de chefia dentro do Sim, cartório, elas é uma têm tendência. que ser formado em direito, né? Ou pelo menos estar na faculdade, né? Tem algumas funções que normalmente nos tribunais federais eles acabam liberando. Você tem que estar a partir do 3º ano e cursando, ou da Natasha era assim. Né? Então, aí acaba sendo mais fácil, mas assim, Israel, eu não sei se você é concursado, se você está pretendendo estudar, isso também é uma coisa que tem que ficar para depois. É claro que você quer ver se você vai ficar lá pro resto da sua vida, mas primeiro tente fazer o básico que é chegar, né? Depois a gente se preocupa, um dia de cada vez. Sim. Um dia de cada vez. E, gente, ó, resumindo aqui isso que a Bruna falou de um dia de cada vez, para quem quer passar no TJ agora, é estudar para o TJ, é ficar pronto para abraçar essa grande oportunidade, né? A partir de hoje, a partir de amanhã, dá tempo de começar. Vocês vão ter mais de 100 dias para estudar, dá tempo de evoluir muito. Tá? Então, agora é fazer o simples que funciona. Esquece o resto do mundo, foca no TJ de São Paulo, adapta a sua vida, né? Organiza a sua vida. Você trabalha, você estuda, arranja um tempinho ali, porque vai ser a sua prioridade por um tempo e vai valer a pena. Tá? E quem quiser ajuda nesse processo aqui, inclusive, ó, respondendo a Camila, o curso do Bitolei para o TJ tem videoaula ou só leitura? Tem dificuldade em matemática e raciocínio lógico. Nós temos os cursos completos hoje em videoaulas para a galera do VIP, tá? Só para a galera do VIP. E nós temos o curso de português, de redação, de matemática, de raciocínio lógico e também de informática, tudo disponível para vocês no aplicativo da Aprovação Ágil. E a ótima notícia é que nós estamos nas últimas vagas aqui da mentoria comigo. Toda terça-feira eu entro na mentoria, só a galera do VIP que tem acesso. Vocês podem clicar no primeiro link da descrição aqui, está disponível para vocês as últimas vagas da mentoria, tá? E a gente já vai encerrar, porque não dá para colocar todo mundo na mentoria para a gente manter a qualidade. Senão a gente começa a colocar muita gente lá, perde um pouco o sentido, tá? O link está disponível aqui na descrição, tá? E aí você vai ter acesso a tudo, não só as mentorias comigo, as mentorias, hoje, agora mesmo, está rolando a mentoria com o Daniel Vícola de português. Amanhã, às 8 horas, vai ter mentoria de raciocínio lógico com o Felipe Loureiro. Terça-feira eu entro na mentoria. Daqui a pouco vai ter mentoria todo dia e vocês vão ter acesso a todos os cursos da Aprovação Ágil, tá bom? É só baixar o aplicativo também, que você já tem uma noção, e o link da oferta está aqui, tá bom? São 6 meses de acesso para você ter acesso às mentorias durante todo o período do que você vai precisar aqui para o TJ de São Paulo. E ainda vai ter uma sobra depois para você se ajustar para outros concursos, e de 2.400 por 997, mas são as últimas unidades, tá bom? Então cliquem aqui no link da descrição para aproveitar. Fechado? Agora, ó, Bruna, recado final para a galera aí, ó. O que você daria de conselho para quem sonha aqui em começar a estudar agora, para conquistar o mesmo que você conquistou, que foi esse cargo aqui do TJ, que o zoinho tá brilhando, você tá feliz, o zoinho tá brilhando, né? Isso é legal pra caramba. Qual conselho que você daria, assim, que você gostaria de ter ouvido lá no começo e que, sabe, você pode dar para a galera que tá te vendo aqui? Gente, assim, pegam o edital, se ainda não fizeram, se só pegaram as notícias, pega o edital, vê como funciona, procure material de estudo, tente se situar, né? O problema é que quando a gente cai meio de paraquedas, a gente não se situa, não sabe por onde começar, tal. Procura o pessoal aqui da aprovação, porque assim, o Gustavo, ele é meu amigo e tal, mas eu acho que ele faz exatamente aquilo que eu gostaria de ter recebido lá atrás e que não tinha noção nenhuma. É te dizer os limites do que você precisa. Eu faço isso com meia dúzia de amigos que querem estudar. Eu falo, olha, o edital tá aqui. Ontem eu montei pro meu amigo o edital, para ele e para a mulher dele, o edital verticalizado, assim. Sim, tópico por tópico, assim, né? E mandei para ele. Eu falei, olha, Lucas, quero que você e a Raquel estude. Beijo, Lucas e Raquel. Porque tá fácil. A mulher dele passou na trave no último. E aí eu falei, se ela foi muito próxima, agora é a hora. Mas assim... É só ajuste fino, né, provavelmente. E o que eu indico? Pega o edital, veja quais são as matérias, veja o que você consegue gostar um pouquinho mais. Eu sou melhor em exatas, então deixa eu ver como que essa banca cobra, deixa eu ver o que é esse raciocínio lógico. Faz a última prova. Tente entender o que está por vir. Depois, procure materiais bons, né, para você estudar. Então, o que eu gostaria que alguém fizesse naquela época era pegar na minha mão e falar assim, vem aqui, deixa eu te explicar, isso aqui é um edital, isso aqui é uma prova antiga, isso aqui você tem que fazer. Então, acho que é isso, é começar. E outra, gente, tem que começar.
Não adianta só ficar fazendo conjecturas de como é, o que tem, quanto recebe, quais são os benefícios. E é o que mais tem aqui. Tem muita gente que fica curiosa, fica vendo assim, mas não paga o preço que você estudar. É difícil estudar, principalmente então, no começo. Assim, comece, só comece. Aí as informações elas vão vindo aos poucos, né? Sobre salário, sobre carreira, sobre várias outras coisas que você vai descobrindo no meio do caminho. Mas comece, só comece. Comece a estudar. Já são o quê? 4 dias que saiu o edital? Mais, quase 7 dias agora, vai fazer... Tá vendo? Eu tô preso no looping da véia do Titanic. Sim. Mesmo. É que você tá focado no trabalho, não tá vendo nada, né? Não, assim, não perco total o tempo, assim. Então, assim, já passou uma semana, é uma semana a menos de estudo. Sim, isso tem pode outro fazer coleguinha diferença. que tá uma semana a mais já. Sim. Então, assim, começa. Se no meio do caminho eu me desmotivei, não era isso que eu queria, beleza, pelo menos você começou. Então, assim, começa. Sim. E é isso, gente. Aproveitem, tá? Alguém tá perguntando aqui, ó, o curso é só com material? Não, gente, acabei de falar, tem curso de videoaula para as matérias básicas, tem as mentorias e tem os materiais e também módulos mostrando na prática como estudar. A ideia do curso é que você, e das mentorias, é pegar você pela mão e fazer você replicar o mesmo método que eu sempre utilizei para ter o mesmo resultado, para ter resultado até melhor, né? Porque hoje eu tenho uma noção muito melhor do que aquela que eu tinha quando eu comecei a estudar. E uma pergunta só finalíssima aqui, né? Que eu falei que ia ser a última, mas o Helf perguntou para a Bruna. O quanto a sua vida mudou depois da nomeação? Cara, eu acho que eu ainda tô vivendo um sonho. Não caiu a ficha ainda? Não, assim, acho que ela caiu, mas sabe quando você vive e você fala, nossa, que legal. Eu acho mó legal. Entrar, dar bom dia pro segurança, pôr o dedo lá no relógio, ligar meu computador. Tá curtindo o momento. Tipo carro novo. Não, assim, eu tô, nossa, me sentindo tão satisfeita, tão plena, assim, é uma realização tão legal que eu comparo que é mais ou menos quando o Frederico nasceu. Tipo, eu peguei e falei, nossa, gente, o que eu vou fazer agora? É um outro CPF. É difícil, né? E foi super prazeroso. E com o tribunal tá sendo a mesma coisa, assim. Eu falei, nossa, que B.O., onde eu fui me meter? Um dos meus chefes perguntou, você já tá arrependida? Aí eu falei assim, não, nem um pouco, mas a gente fica assim se questionando. Mas é um questionamento bom. Você fala, nossa, que legal, que bacana, eu tô super realizada. A verdade é essa, a palavra é realização mesmo. Realização. E valeu a pena, né? Que é aquela primeira pergunta. Valeu a pena? Valeu, né? Super. Super. Tá valendo, né? E vai valer para qualquer um, cara. Tá Todo valendo. mundo pode, é só pagar o preço, né? Você pagou um preço alto nos estudos por vários anos. Sim. E valeu a pena. Sim. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Ó, só dar os parabéns de novo aqui para a Bruna. Obrigada. Bruna tá quase aqui, equipe da Aprovação Ágil. Terceira live, não, segunda live e terceira participação. Né? Começar depois, vou perguntar aqui se vocês querem mais participações da Bruna. Vota aqui no comentário se você quer. Pelo que aí depois a gente chama ela para fazer mais. Amor de Deus, da última vez ela fez com a Natasha, ela não fez comigo. É verdade, né? Você fez comigo com a Natasha, depois você fez com a Natasha, agora você fez comigo. Agora a próxima eu vou fazer sozinha. Tudo bom, queridos? Fala, bitoladas. Então é isso, pessoal. Ó, agradecer a participação de todos vocês aqui, tá bom? Foi um prazer fazer essa live aqui com a Bruna. Parabéns de novo, Bruna. Obrigada, amigo. Tá? Tenho certeza que isso daqui mudou a sua vida, da sua família e é da hora. Você tá perto, né? Você sabe que mudou. Sim. Valeu, pessoal. Tchau, então, Vitor. Até breve. Parabéns aí de novo, Vitor. E o seguinte, todo mundo que tá aqui, ó, deixa a curtida. Não gostou? Deixa a descurtida aqui e me conte por que você não gostou, que eu quero saber também. E, claro, se inscreve no canal, ative o sininho e segue a gente lá no Instagram, no TikTok e no Twitter também. No Twitter nós estamos como @aprovaçãoágil, beleza? E, claro, aproveitem aqui. Quem quiser entrar na mentoria, são as últimas vagas, tá? Se você tentar entrar e não conseguir, é porque já acabou, que tá tudo automático lá. Eu já vi no comecinho aqui que eram as últimas vagas mesmo. Tá bom? E em breve, mais conteúdos para vocês aqui no Bitolei. Ó, amanhã, depois de amanhã e domingo, teremos vídeos novos aqui sobre o TJ de São Paulo, tá bom? Então, se você não está inscrito, se inscreve agora para não perder. Certo, Bruna? Certo. Valeu? Tamo Obrigada. junto, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.